Boa noite a todos, primeiramente. Muito obrigado, Café e Cultura, por essa oportunidade aqui. Eu estou falando hoje sobre uma paixão, né? Isso é muito bom, é muito gostoso. Então, ter tido essa oportunidade é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado, Dolores. Começamos muito bem, né? Com o verso do Oswaldo. Não escutava essa poesia há muito tempo. Muito obrigado, embaixadora Ana Lélia. Eu hoje olharei meu passaporte. Bom, então eu queria dizer que a gente hoje vai fazer uma viagem musical. Eu convido vocês a relaxar e aproveitar, né? Na primeira metade da minha apresentação, eu vou focar um pouco mais em história, relacionando fatos musicais e personagens da música com a nossa história. Na segunda parte, eu vou mostrar mais música, vídeo, onde eu vou chegar na parte da MPB e da Bossa Nova, né? Então, a história que eu vou contar é uma ramificação. É uma história que começa uma história que começa em Salvador e no Rio de Janeiro, antes da abolição da escravatura. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e termina nos dias de hoje, né? Bom, é um assunto extremamente rico, ramificado, extenso, e eu tive que fazer escolhas, né? Então, o que eu optei por fazer foi destacar os personagens que mudaram o rumo de alguma coisa na música brasileira, ou então que solidificaram bastante um estilo que já existia, né? Então eu vou falar de vários personagens. Vocês vão ver que, bom, muitos outros personagens ficarão faltando, e isso é assunto para 5, 6 horas, né, de conversa, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu queria começar com vocês com noções básicas de música, né? Elementos básicos, o que é ritmo, o que é harmonia, o que é melodia, o que é letra e o que é arranjo. Eu vou começar por aí porque durante a palestra eu vou referenciar esses elementos e eu vou pedir para que vocês pensem nesses elementos e tentem reconhecer, né, na música A, B ou C. Então eu preciso apresentar isso aqui para vocês, para a gente estar na mesma página em relação ao que são esses elementos, tá? Então, bem rapidamente, o que eu fiz então foi pegar uma música da Bossa Nova conhecida, Wave, né, do Tom Jobim, interpretada pelo João Gilberto, e eu dissequei a música, né? Então os 3 primeiros elementos eu gravei ontem em casa no meu estúdio, um pouquinho, né, alguns compassos só daquela música, para vocês verem como que esses elementos se alinham, para você ver como esses elementos se alinham em camadas, né? E depois, na parte da letra e do arranjo, você vai ver o João Gilberto mesmo cantando, fazendo a letra e fazendo o arranjo. Bom, Wave vocês devem conhecer, né? Aquela "vou te contar, os olhos já não podem ver". Então, assim, vamos começar aqui com o ritmo. Uma breve definição de ritmo são notas e silêncios, né? Sons e silêncios tocados num determinado tempo, né? Em cima de um determinado andamento. Então, simplesmente, como eu vi aqui, o que é o ritmo de Bossa Nova? É um ritmo quaternário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Então é um ritmo bem básico, qualquer Bossa Nova segue esse ritmo, tá? Agora eu vou acrescentar a harmonia em cima. A harmonia é nada mais nada menos que uma sequência de acordes. Se você me perguntar, Ricardo, o que são acordes? São notas tocadas ao mesmo tempo, não em sequência, né? Notas tocadas em sequência é uma melodia, que a gente já vai ver daqui a pouco. Uma harmonia são notas tocadas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é harmonia de Wave. Tá? Muito bem, então a gente colocou acordes como uma camada em cima do ritmo, né? Então a música já está tomando forma, mas a gente ainda não consegue perceber exatamente se isso é Wave ou se é a Garota de Ipanema, que música que é, não é? Agora eu vou acrescentar o terceiro nível aqui, que é a melodia. O que é a melodia? É o que a gente cantarola para alguém, né?
Se eu falo para você, eu vou apresentar aqui Wave. Ricardo, eu não me lembro dessa música Wave. Aí eu vou falar, na. Isso é melodia, sem a letra, né? Então vamos lá, vamos colocar a melodia aqui. Agora você vai ouvir ritmo, harmonia e melodia. Muito bem, então temos esses 3 elementos agora e agora eu vou ter o prazer de colocar para vocês aqui o próprio João Gilberto tocando a versão original dessa música. Então vocês vão ouvir ritmo, harmonia, tocado pelo próprio João Gilberto, a melodia cantada pelo João Gilberto, né? Então nesse caso, a letra, que é a poesia, se encaixa, né? Veste a melodia, então a melodia mais a letra forma o que você está acostumado a escutar quando você escuta qualquer música cantada, não é? No mesmo clipe entra o arranjo também. O arranjo é um ornamento. O arranjo é a escolha de que instrumentos vão compor e ornamentar uma música, né? Então o arranjador vai dizer, eu vou querer colocar aqui uma orquestra, né, no terceiro compasso. Agora, depois da orquestra, vão entrar os metais, né, que são os trompetes, os saxofones e tudo mais. Então ele faz essas escolhas. É interessante dizer que quando você faz faculdade de engenharia, por exemplo, né, você estuda cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, até física 4, né, e assim por diante. Quando você é um músico, você estuda na faculdade harmonia 1, harmonia 2, harmonia 3, harmonia 4, arranjo 1, arranjo 2, arranjo 3, composição, né, e todos esses elementos são muito ricos, eles são muito complexos, né. O meu objetivo aqui para vocês é apenas apresentar a diferença entre eles, né. Então vamos ouvir agora o João Gilberto cantando um trechinho de Wave. Quando entrar o arranjo eu vou indicar, eu não vou falar porque eu não quero atrapalhar a poesia, mas eu vou indicar, tá? Ups. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mais que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho, é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Muito bem, então esses são os elementos que a gente vai ouvir durante a palestra inteira. Eu vou falar vou fazer muita referência a esses elementos, mas primeiro a gente tem que falar um pouquinho de história aqui e eu vou comparar o que estava acontecendo na segunda metade do século XIX em Salvador e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo em relação a manifestações culturais e musicais principalmente, né? Então vou falar de Salvador primeiro. Salvador era um centro basicamente escravagista. Não é? Os portugueses passavam pelas colônias africanas, capturando escravos e capturavam não só as tribos aonde eles estavam para capturar, mas também prisioneiros dessas tribos, que eram de outras tribos africanas, né? E que tinham culturas completamente diferentes. Então, o português não queria saber, né? Então, nessa leva, começava a acontecer uma miscigenação ali. É lógico que as condições, né, no navio eram desumanas, muitos não conseguiam chegar ao Brasil, mas os que chegavam nos portos principais, Salvador e Rio de Janeiro, e em Salvador eram leiloados e também espalhados por diversas fazendas, né? Essas fazendas também tinham tinham escravos que eram originados de diversas outras tribos da África, né? De culturas completamente diferentes. O meu ponto nisso aí é o seguinte: foram 3 séculos de mistura cultural africana dentro do Brasil, certo? Então o que acontece com isso daí é uma tentativa de uma busca de uma unificação cultural entre os próprios escravos, e daí nasce o candomblé. Então o candomblé é genuinamente brasileiro, mas é oriundo de diversas culturas africanas. Por que eu estou falando do candomblé? Porque
No candomblé existiam ritmos, né, para os rituais de candomblé, ritmos percussivos, né, a música africana é riquíssima em ritmo, né, em percussão. A partir do candomblé, então, nascem as primeiras manifestações de samba. Manifestações muito rudimentares ainda, né? Mas são divisões rítmicas que hoje são reconhecidas como samba, né? Então, em Salvador a gente tinha uma manifestação cultural rica em ritmo, mas pobre em harmonia e melodia, certo? Comparado com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a família, Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro, né, em 1808 com a família real, trouxe consigo a Biblioteca Musical de Bragança, que era uma das mais ricas da Europa naquela época, né? Imediatamente começa a contratar músicos portugueses para virem para o Brasil, castrates italianos, cantores italianos de ópera, né? E implanta no Rio de Janeiro, né, no século XIX, no início do século XIX, uma cultura completamente europeia, né? Uma cultura que é exercida na corte e muito rica em harmonia e melodia. Bom, veja bem, toda essa biblioteca musical foi desenvolvida por Bach, por Beethoven, por Mozart, né, na Europa, durante todos aqueles séculos, né? Então, simplesmente Dom João VI chega e coloca implementa aquela cultura ali, fazendo uma grande diferença cultural na vida da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ritmos e culturas urbanas oriundas de imigrantes europeus no Rio de Janeiro estavam florescendo, né? Então a gente tinha muito imigrante europeu no Rio de Janeiro, que trouxeram a polca, por exemplo, que é um ritmo da região da Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. Temos a modinha, que é um ritmo português, o machixe, que é o tango, que era uma espécie de tango brasileiro, né? Ao mesmo tempo, o tango argentino estava sendo desenvolvido, né? E desenvolveu. O machixe não se desenvolveu muito no Brasil. O lundu era um ritmo angolano com influências hispano-ibéricas, né? E era uma mistura, não era tão europeu assim, mas era um ritmo urbano. Esses ritmos eram tocados nas salas, nos salões de música do Rio de Janeiro em 1875, né? Nos salões de gafieira e tudo mais. Então, a diferença do cenário musical do Rio de Janeiro em comparação com Salvador é que no Rio de Janeiro a música era rica em harmonia e melodia por causa de toda a herança europeia, tanto de música clássica quanto dos ritmos urbanos, mas que são ritmos mais pobres são estilos mais pobres em ritmo, né? Quando comparados aos ritmos africanos, que são muito vivos e vibrantes e coloridos, né? Bom, só para ilustrar, essa aqui é a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, em 1880, se eu não me engano, essa foto. Esse é o Teatro Municipal, que foi construído em 1905, como cópia da Ópera de Paris. Então, se você olha para se você me mostrasse essas fotos e dissesse para mim que isso aqui é Paris de 1887, eu acredito, né? Então, tamanha era a influência europeia no Rio de Janeiro. Em Salvador, a situação era bem diferente. Então, uma coisa mágica acontece em 1888. A Lei Áurea, e com a libertação dos escravos, os escravos de Salvador migram para a capital, no Rio de Janeiro, né? Em busca de mais trabalho, né? De melhores condições e tudo mais. Então, acontece uma vasta e numerosa migração de Salvador para o Rio de Janeiro. O que a gente tem, então, é que a fórmula está completa, né? A gente tem agora ritmo riquíssimo, a gente tem harmonia riquíssima, melodia riquíssima, né? Então é um caldeirão pronto para parecer uma coisa nova, uma coisa boa, né? Então é aí que o samba se solidifica, né? Então, música erudita, ritmos europeus e as primeiras manifestações do samba vindo do candomblé chegam no Rio de Janeiro, o samba se solidifica e logo uma outra ramificação aparece chamada choro, que era nada mais nada menos que o samba, só que tocado com violão, cavaquinho, flauta transversa e um pouco mais tarde entrou o bandolim, né?
Interessante notar que esse violão que é tocado no choro é um violão de 7 cordas, não é um violão convencional, né? O violão de 7 cordas, vocês vão ver o Imandu Costa tocando daqui a pouco, a linha de baixo serve, a melodia de baixo serve como contraponto, como alternativa à melodia. Então é como se houvessem duas melodias ao mesmo tempo sendo tocadas, só que uma sendo tocada só pelos baixos, né? Isso é uma característica muito especial do choro, isso é lindo, isso faz realmente a diferenciação do choro. Tá? Essa foto aqui é a sessão do Senado que aprovou a Lei Áurea, acho interessante trazer aqui. E aqui é o Paço Imperial no Rio de Janeiro, poucas horas após a libertação dos escravos. Então, muito bem. Nesse caldeirão musical, a música, a Marchinha de Carnaval, Ó Abre Alas, foi composta. É a primeira marcha de carnaval composta. Quem foi o autor? 1891. Estamos chegando lá. Opa, gostei. Quem acha que é A? Quem acha que é A? Lamartine Babo. Quem acha que é A? Você acha que é A? Quem acha que é B? Pixinguinha. Quem acha que é C? Chiquinha Gonzaga. Quem acha que é D? Noel Rosa. E Cartola? Muito bem, acertou quem falou Chiquinha Gonzaga. Espetacular. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher à frente do seu tempo, né? E teve uma vida muito complicada, né? Se casa muito cedo, ela é uma musicista, né, de vocação, super arranjadora, super pianista, classicamente treinada, e quer exercer a profissão, né, de musicista. Bom, naquela época, a mulher podia tocar piano na vida privada e não na vida pública, né? Manifestações culturais da mulher eram muito limitadas, né? Então Chiquinha Gonzaga começa a receber é alvo de muitos preconceitos. Seu primeiro marido se divorcia dela por conta disso, porque ela insiste em ter uma profissão de musicista. Ela se casa, o pai dela a deserda, ela se casa uma segunda vez, vai para Minas Gerais, se separa novamente por causa de infidelidade do marido. Outra coisa rara, né, da época. A coisa rara era o quê? O marido ser traidor? Era ela querer separar, né? Certo? Não. Isso é um excelente problema. Em 1899, Dolores, você disse em 1897, não foi? Não, eu li que ela compôs em 1891, porque na verdade ela não foi gravada, né? Ela só foi gravada em 1954, por causa do A Rosas de Ouro, né? Com letra. Mas o que eu tenha lido foi 1891, não certo. 1899, tá. Que ela compôs. Entendi. E o que eu achei mais bacana dessa história toda, porque como não havia gravação, as pessoas, era tudo ouvido, né? As pessoas tocavam nas gafieiras, isso, e a música, isso. E era uma coisa oral, né? Isso, Uma cultura oral. Perfeito. Sim, a minha pesquisa mostra que em 1889 foi o ano oficial, né? De que Abre Alas é considerada a primeira marcha de carnaval composta. Chiquinha Gonzaga, então, tinha 52 anos, mesmo ano no qual ela inicia um romance com um jovem português chamado João Batista Fernandes, ou João Fernandes Batista, João Batista Fernandes, então com 16 anos. Né? Então ela apresenta ele à sociedade como filho dela, então esconde, né, o real objetivo do relacionamento, se muda para Portugal com ele e ninguém nunca soube dessa história até então, após a morte dela em 1935, quando descobriram por fotos e cartas, né, que ela na verdade aquele era o grande amor da vida dela e não o filho dela. Bom, Chiquinha Gonzaga tem um papel muito importante, mas quem foi considerado realmente o grande pai da música brasileira é Pixinguinha. Né? Pixinguinha, ele solidifica o choro. O Pixinguinha foi o primeiro músico contratado por uma gravadora no Brasil, como músico, como instrumentista, como arranjador, né, para outros músicos, para outras obras, para outras composições, como compositor. Era um exímio
compositor, arranjador, flautista, saxofonista, né, um virtuoso na flauta transversa. Ele é obrigado a largar a flauta transversa mais tarde na vida dele, troca por saxofone, porque a embocadura dele já não estava funcionando. A embocadura é o conjunto de músculos da boca que os instrumentistas de sopro têm tempo. Então eu quero mostrar para vocês, no próximo slide, um filminho. São três trechos de três interpretações diferentes de música de Pixinguinha, tá? Então isso é o legado de Pixinguinha. Então primeiro a gente vai ver o bandolinista Hamilton de Holanda, tocou aqui em Toronto, acho que alguns anos atrás, né? Espetacular, eu vi ele tocando em Paraty, maravilhoso, maravilhoso. Então Hamilton de Holanda, depois a gente vai ver Silvério Pontes, um trompetista, e depois a gente vai ver o Yamandu Costa. Notem no Yamandu Costa, eu vi quando ele tocou aqui. Esse é maravilhoso também, né? Notem no Yamandu Costa, o Yamandu Costa ele tem formação erudita, né? Mas ele mistura todos aqueles ritmos populares, ele é um super entendedor, super pesquisador, um super músico. Mas o que eu quero destacar, e vocês vão reparar, é o seguinte: os lugares onde o Yamandu Costa toca, geralmente são salas de concerto. Em salas de concerto, as pessoas são muito respeitosas, né, em relação ao espaço e ao silêncio e tudo mais. Nesse show, as pessoas não conseguem se conter e cantam a melodia da música, né, junto com o Yamandu Costa, que adora, né, ter essa interação com o público. Então vamos ver, é um vídeo que eu editei, a música não está inteira. Aliás, isso foi outra coisa, né? Eu tive que cortar várias coisas. Então eu cortei solos, cortei poesia, e eu me sentia mal, né, com isso. Os poetas vão me perdoar. Uma boa causa. Então vamos ver.
Bom, aquela parte que eu apontei, vocês devem ter notado a predominância dos baixos, né? É isso que faz o violão de 7 cordas. Então, isso é um contraponto sempre à melodia, né? Então, você tem, como se fosse a melodia dos baixos e a melodia da voz. Isso é uma característica muito forte do chorinho. Bom, não preciso dizer, essas músicas são harmonicamente riquíssimas, né? De melodia também, a melodia é muito rica. E é tão rico quanto o jazz americano, né? Em vários pontos da história, a gente vai falar também sobre isso, o jazz americano e a música brasileira se namoraram, né? E se juntaram de uma maneira, se enriqueceram de uma maneira impressionante. Ainda sobre Pixinguinha, mas agora falando de Villa-Lobos, mas vocês vão ver por que eu estou mencionando ainda Pixinguinha. Villa-Lobos foi um compositor, um arranjador erudito brasileiro, de um gênio, né? Uma pessoa de renome espetacular, mas sempre focado na música erudita, que se enamora também da música popular, do choro, e começa a misturar o seu estilo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui esse primeiro exemplo de uma valsa composta por Heitor Villa-Lobos, chamado Tristorosa, em 1910. Vocês lembram, há 2 slides atrás, o ano em que Pixinguinha nasceu? Dolores, você que é boa em data? Lembra? Eu sou boa em data. Tá bom. Bom, Pixinguinha nasceu em 1897, então aqui ele tinha 13 anos de idade, né? Então vocês vão ver aqui que a música, esse trecho que eu vou tocar para vocês, ele é muito influenciado pela música impressionista europeia, pela música romântica europeia, Debussy, Chopin e tudo isso, e com muito pouca influência de música brasileira. Tá? Música local, né? Música do chorinho. Na próxima música vocês vão ver como Pixinguinha influenciou. Mas vamos tocar isso aqui primeiro. Bom, então vocês podem ver como é influenciado pela música clássica europeia. E agora vocês vão ouvir a influência de Pixinguinha no Choro número 1, que ele compõe para violão. Essas músicas, tanto o Choro número 1 quanto a Tristorosa, elas fazem parte do repertório de estudantes de música, de instrumentistas do mundo inteiro. Tá? Um cara que estuda violão clássico, violão erudito em Nova York, ele faz estudos de Léo Brauer, né? E tem uma gama de estudos que ele tem que passar, e o Choro número 1 é um deles, né? Então esse Choro número 1 ele é bem característico. Bom, veja bem, um detalhe interessante. A gente já está falando de 10 anos a mais, né? Então agora Pixinguinha tem 23 anos. Heitor Villa-Lobos faz parte das rodas de choro na casa de pai de Pixinguinha, né? Tamanha paixão dele pelo novo choro, né? Muito bem, então, ainda uma música bem erudita, né? Mas com a presença dos baixos do chorinho, com a presença do ritmo do chorinho, né? Da cadência do chorinho, de toda aquela musicalidade, né? Então, essa foi a influência de Pixinguinha. Bom, vamos deixar de falar um pouco do Pixinguinha e vamos falar de Cartola, né? Agora a gente já está um pouquinho à frente, ali no início dos anos 40. Então, agora eu vou falar um pouco de Cartola e Noel Rosa, tá? E traçar um paralelo entre os dois. Cartola
compositor, cantor, poeta, violinista, nasce no Catete, no Rio de Janeiro, depois se muda para Laranjeiras, bem novo, Laranjeiras do bairro de classe média do Rio de Janeiro. Por questões de problemas financeiros da família, seus pais e 8 irmãos se mudam para uma pequena comunidade, começando a surgir, chamada Mangueira. Cartola, então, com 15 anos de idade, abandona os estudos para se dedicar ao samba, né? Um super músico, um super sambista, um letrista espetacular. Ele funda a escola de samba da Mangueira em 1928. Infelizmente só encontra glória na velhice, né? Então tudo que a gente conhece de Cartola, as gravações de Cartola, ele fez com 60 anos de idade, 65 anos de idade, né? E aí veio toda uma febre, né, de adoração à Cartola, e fez, por exemplo, é autor de músicas como Mundo é um Moinho e As Rosas Não Falam. Contemporâneo à Cartola era o Noel Rosa. Noel Rosa tinha uma situação diferente. Noel Rosa largou a faculdade de medicina, já nasceu, ele nasceu na classe média, é um compositor, sambista, cantor, bandolinista, violinista. Ele foi conhecido por popularizar o samba nas rádios, né? E existe um bordão que diz que o Noel Rosa trouxe o samba do morro para o asfalto, né? Então o que significa isso? Ele botou poesia, a gente vai ver isso no próximo slide, mas ele foi o catalisador ali de pegar um samba muito negro sendo feito no morro e acrescentou outros elementos ao samba, né? Criando uma dualidade, que a gente vai falar no próximo slide. Ele muda o rumo da música popular brasileira, vamos falar sobre isso no próximo slide também. Morre cedo, aos 27 anos com tuberculose, deixando 260 composições aos 27 anos de idade. Músicas famosas dele, Conversa de Botequim e Três Apitos. Conversa de Botequim é aquela famosa, né? O seu garçom faz o favor de me trazer depressa. Foi tão famosa na rádio, tão famosa, que o jornal o Globo comprou os direitos da música para fazer os seus classificados e comprou um número que ele menciona na letra, né? Porque ele menciona telefone ao menos uma vez para 344333. Eles tiveram que colocar o 2 na frente porque tinham 7 discos. Então a música do Globo ficou ligeiramente modificada, telefone ao menos uma vez para 2344333, né? Então isso ficou... eu fui massificado com essa música, né? Tocava toda hora na televisão essa vinheta, né? Uma outra música muito famosa do Noel Rosa é Três Apitos, né? Ele compôs em 33 e fala de uma fábrica de tecidos em Vila Isabel. Ele nasceu em Vila Isabel, bairro de classe média do Rio de Janeiro. A fábrica de tecidos que ele... eu tenho até a letra aqui. Bom, eu vou daqui a pouco, eu vou ler essa letra para vocês. Mas essa fábrica de tecidos, ele enamorou-se de uma operária da fábrica de tecidos e ele esperava os Três Apitos tocarem, que significava o fim do turno, e ele ia encontrá-la então no portão da frente da fábrica, né? Essa é a fábrica de tecidos. Eu passei a minha pré-adolescência e adolescência morando a 1 quilômetro dessa fábrica. Eu morava ali, por isso foi espetacular quando eu achei isso. Pois é. Exatamente. Meu amigo Bruno também, que também é tijucano, né? Tijucano do coração como eu, se lembra muito bem, né? Então, essa é a foto aqui da fábrica de tecidos, lá de 1933, e essa é a foto do Boulevard, Extra Boulevard, né? Onde estão os carros estacionados. Essa é a foto dele hoje, né? Eu com meus pais, a gente ia fazer compras ali, né? Eu acho que eu vi o Bruno lá na sessão de coxinha de galinha, acho que a gente chegou, né? Eu acho que a gente chegou a se ver por ali. É isso, comprando figurinha. Muito bem, então essa história continua no próximo slide, porque o que acontecia então é que existia uma dualidade, como eu falei, do samba malandro e o samba canção, né? Cartola foi um representante do samba malandro, não foi o único, tinha vários, Wilson Batista e vários outros representantes do samba malandro. Noel Rosa foi um dos representantes do samba canção.
Nessa época, o Brasil estava no início da sua industrialização e precisava de gente para trabalhar. E essa dualidade era um problema, porque o samba malandro, né, representava aquele cara que não queria trabalhar, que era o culto ao ócio, né? Era a maneira de viver, era o ócio e a vadiagem, como eles mesmos, né, diziam na letra. Então eu achei interessante aqui para trazer uma letra de um samba malandro. E depois a resposta a essa letra do Noel Rosa. Então esse samba aqui foi do Wilson Batista, Lenço no Pescoço, ele fez em 1933. Ele fala: meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, e tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam, deixe meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, eu era criança, tirava samba canção, mas só quando era criança. Hoje ele não tira mais samba canção, ele é um vadio, né? Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Isso foi em 1933, Wilson Batista. No mesmo ano, Noel Rosa, que era um representante do samba canção, né? Responde, rapaz folgado, ele fala: deixa de arrastar o seu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália, e tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha, com o chapéu do lado deste rata, da polícia quero que escapes, fazendo um samba canção, já te dei papel e lápis, arranja o amor e o violão, malandro é palavra derrotista, que só serve para tirar todo o valor do sambista. Propõe ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz folgado. Essas músicas, elas são... eu não tenho aqui para a gente ouvir, mas... Como? Moral para ela. Exatamente, era uma dualidade, né, da época que trazia problemas para o Brasil, problemas para Vargas, né? Problema para Vargas. Vargas, então, estava querendo criar uma identidade nacional. O Brasil não tinha uma identidade nacional naquela época, né? Houve séculos de escravidão, né? E um século de família real, e de repente um monte também de imigrante europeu. Não existia uma unidade nacional. Então Vargas, um dos pilares dele era criar essa identidade nacional e desenvolver o país. E Vargas detinha o poder de comunicação, né? Numa linha alinhado com o que Mussolini estava fazendo na Itália, ele botava alto-falante nas ruas. Ele era o dono da Rádio Nacional, né? Só podia tocar na Rádio Nacional que passava pela censura. Bom, imagina o que era censurado aqui desses dois, né? Esse cara, né? Então, então Cartola, Wilson Batista, esses caras eram censurados, não tinham espaço na mídia da época, não chegavam ao ouvido do povo. Por isso Noel Rosa foi considerado, né, o pai do samba de rádio, né, porque ele conseguiu veicular o samba de morro e se tornar um exemplo, exatamente o tipo de cultura que Vargas queria, que Vargas precisava para o Brasil. Interessante ver o próprio Wilson Batista, 7 anos depois, ele se arrepende. Ele fala: quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e já não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sei que eu vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem, a boemia não dá camisa a ninguém, digo bem. Né? Então, para vocês verem como o samba malandro era reprimido naquela época, né? E era feito uma mudança, né? Mas ali já teve o Ataúfo Alves para fazer a cabeça dele. Isso, olha aí. Isso aí. Exatamente. Não foi exatamente. Então isso só exemplifica, né, uma situação de época e como o samba foi utilizado, e como a cultura popular foi utilizada por Vargas também para atingir um objetivo. Bom, dessa época, nos próximos anos, outros compositores, né, importantes, de novo, eu tive que cortar muita gente, mas outros compositores muito importantes apareceram. Ari Barroso, por exemplo, compôs Aquarela Brasileira, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, essa música virou quase o hino nacional, né? Em 1942, 3 anos após, foi música do filme da Disney, né? Um filme chamado Saludos Amigos. Eu sei, é um título em espanhol com Brasil, meu Brasil brasileiro. Eu não tenho culpa disso, não posso fazer nada, mas foi isso que aconteceu. Um outro compositor também que eu destaco, em 1947, um advogado apelidado de Lalá,
Lamartine Babo compôs hinos de 11 times do Rio de Janeiro em um ano só, né? De 11 dos grandes times do Rio de Janeiro, inclusive o belíssimo hino do glorioso Botafogo Futebol Clube. Bom, mas eu não quero criar desavenças futebolísticas aqui. Fala sério. O que eu queria agora é fazer o seguinte, eu queria abrir um parênteses, tá? Porque... abrir um parênteses, beber uma água e dizer o seguinte, eu se estivesse aí no lugar de vocês, eu estaria pensando assim, pô, legal, Ricardo, beleza, mas pelo que eu estou entendendo, acaba um estilo, começa outro, né? Um estilo evolui, o outro acaba e começa outro e a coisa vai, né? E esse é o modelo de evolução dos estilos, né? Na verdade, não é assim, né? O que eu queria mostrar para vocês é que a música, como qualquer outra arte, né? Ela brota ramificações brotam de galhos mais solidificados, né? Então o estilo é concebido, o estilo é desenvolvido, contribuído por várias pessoas diferentes. De repente alguém chega lá e põe um elemento novo, cria uma nova ramificaçãozinha naquele galho, né? Aquele novo galinho começa a ser desenvolvido também. O galho da onde aquele galho nasceu continua se desenvolvendo, certo? E assim vai, né? Então assim acontece a ramificação da música popular brasileira e de qualquer arte, né? Então eu fiz questão de colocar esse parênteses aqui, porque a maneira como eu estou contando a história, né, quando eu estava montando a apresentação, eu falei, poxa, peraí, está parecendo que termina uma coisa e acaba outra. Não, não é assim, as coisas são mescladas, né? Então colocar datas aqui é quase que meio que um pecado, né? Eu só quis colocar para localizar a gente na história, mas é importante dizer que as coisas, né, os estilos evoluem, né? Então, fechando parênteses, vamos passar para o início da Bossa Nova. Em 1958, a primeira Bossa Nova foi gravada. Qual foi? Quem acha que foi Garota de Ipanema? Ninguém. Quem acha que foi Wave? Tom Jobim. Quem acha que foi Chega de Saudade? João Gilberto. Quem acha que foi Samba de uma Nota Só? João Gilberto. Quem acha que foi o Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes? Tá bom. Tá bom. Bom, antes de dar a resposta para vocês, deixa eu falar para vocês que o Samba da Bênção, de Vinícius... Bom, Vinícius, como qualquer grande poeta, tem um poder de síntese espetacular, né? Então, toda aquela história que eu contei para vocês do samba nascendo na Bahia, do candomblé, né, e tudo mais, e depois o samba, o embranquecimento do samba, como é chamado, né? Vinícius de Moraes sintetizou isso nessa música em um verso, né? Ele fala, porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração, né? Então, com um verso, o cara resume décadas de história, né? É impressionante. Bom, vamos ver então qual é a resposta. Vamos lá. Silvio, qual é a música? Qual que é a resposta? Ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, coisa menos peixinhos a nadar, porque